Boa noite, galera. Boa noite a todos. Estamos aí na quarta-feira, dia 17 de junho, e hoje eu vou ter uma conversa muito importante, viu? Hoje meu entrevistado é o jornalista Paulo Roberto Nascimento. Paulinho, meu grande amigo de faculdade, vai conversar aqui comigo e a gente vai falar sobre o momento que estamos vivendo, momento de pandemia que estamos tentando ultrapassar, igual o Paulinho mesmo disse conversando comigo, vamos ultrapassar se Deus quiser. E também vamos falar do desemprego, o número que aumentou, fazer uma comparação com o anterior, falar um pouquinho da questão da pandemia e também do desemprego. Daqui a pouquinho o Paulinho vai entrar aqui na nossa live para a gente trocar essa conversa com ele. E vocês vão interagindo aí comigo, vão mandando perguntas, sugestões. Pode até dar sugestões de próximas lives também. Vamos conversando, interagindo com a gente aí. Daqui a pouquinho o Paulinho vai entrar aqui na live e nós vamos começar essa conversa, viu? Já já. O Paulo Roberto, ele é formado em jornalismo pela Universidade 9 de Julho, a Uninove, que é a mesma que eu me formei. Ele tem 26 anos, mora em São Paulo e nas horas vagas, olha que bacana isso. Nas horas vagas, ele toca violino. Ele fez até curso para expandir um pouco na música clássica. Então Paulinho é fera, viu, gente? Daqui a pouquinho a gente vai estar iniciando nossa live aí. Hoje com o Paulo Roberto. Vão participando aí, viu? Vão interagindo com a gente, mandando perguntas. Vai ser bem bacana o assunto hoje. Vamos falar da pandemia, vamos falar da questão do desemprego. Então daqui a pouquinho a gente começa a nossa live. Só esperar o Paulinho entrar aqui. Vamos lá, o Paulinho está entrando aqui, vamos conectar ele. Confirmar lá. E o pessoal vai interagindo com a gente, hein? Mandando Salve, pergunta, Fábio! mandando. Opa! Eu tô te Tudo bom, ouvindo, meu mas não tô te chegado? vendo. Tudo bem? Ô Tá me, Paulinho, tá eu me não tô vendo te vendo agora? ainda. Deixa eu ver. Ah, agora Tá me sim. vendo? Agora tô te vendo. Fala, meu grande Fábio, belezinha? Tudo bom, Paulinho? Como você tá? Opa! Não, é melhor agora, né? Junto com vocês aí, nessa live Ah, que aí, que bom. nós vamos discutir aí. E você, meu amigo, como é que anda? Ah, eu tô bem também, trabalhando bastante. Agora a gente tá naquele período de home office, né? Home office e Pois é. presencial. A gente tá intercalando assim e tem que estar se adaptando, né, com a nova fase que a gente tá vivendo. É, são as novas maneiras de adaptação, né? Novas formas de se trabalhar e Sim, vivendo aí nessa nova fase aí, né? com certeza, Paulinho. Eu queria dizer que é um prazer estar conversando com você. Agradeço Obrigado. demais, agradeço demais o convite, você ter aceitado participar da nossa live aqui de hoje, da resenha Show de Bola. E eu fiz uma apresentação aqui antes de você entrar, né? Que para o Sim. pessoal saber quem é o Paulinho, né? Paulinho ele é formado em jornalismo pela Universidade 9 de Julho, Uninove, que é a mesma que eu também me formei. Nos formamos juntos, né? Lá em Se falamos 2018. juntos, né? Sim, no mesmo dia. O É, já Paulinho pensou? tem 26 anos, mora em São Paulo. Qual bairro mesmo, Paulinho? Eu moro na. Ó, pra quem não sabe, eu moro na É, Zona Leste de São Paulo, mais precisamente na cidade de Tiradentes, com quase cidade de 400 Tiradentes, mil né? habitantes, já viu? Um dos Isso. bairros mais populosos de São Paulo. É verdade, foi confirmado isso já. E nas horas vagas, o Paulo ele toca violino. Fez até curso para expandir mais um pouco sobre a música clássica, né? Ô Paulinho, antes É da gente verdade. Oi. começar a nossa conversa sobre a pandemia, sobre o desemprego, que é o nosso tema de hoje, de onde veio esse gosto seu pela música clássica? Rapaz, eu vou contar uma história aqui, mas eu prometo ser muito bem breve aqui com vocês. Olha só, Tranquilo. tudo começou no ano de 2008, né?
que, para quem conhece, vocês conhecem, na verdade, o projeto Guri, né, patrocinado junto com o governo do Sim, estado, e comecei a ter uma certa identidade com a música clássica, né? E primeiro comecei numa aula de canto e depois migrei bacana. para a aula de violino, né? Eu era um dos alunos fazendo violino. Aí passou-se uns anos, eu fiquei entre 2008 até 2012, praticamente, né? De 2008 a 2012. E aí eu tive uma honra, eu tive uma oportunidade muito maravilhosa, importantíssima, né? De fazer parte, né, da orquestra do projeto Guri, né? Na verdade, para mim, Muito foi uma legal. nova a primeira fase, né? Porque eu não tinha nem pensado em entrar para jornalismo ainda, né? Não pensei em fazer Sim, jornalismo, mas entre os anos de 2009 a 2012, para mim foi um verdadeiro divisor de águas para mim. E, e vou falar uma coisa, eu vou, para muita curiosidade de muita gente, eu aham. sei tocar algumas trilhas sonoras de filmes, de programas também de muitas outras aí, da qual que Que, algumas pessoas conhecem muito bem. que bacana, Paulinho. Assim, você poderia citar pra gente quais trilhas que você costuma tocar, assim, que são conhecidas? Olha, eu sei tocar Titanic, eu sei Olha, tocar que a legal. música, a abertura do Jornal Nacional, não estou fazendo merchan da Rede Globo, não estou sendo pago Não, para sim, isso. sim. Não estou sendo pago para isso, pode esquecer. Eu sei tocar a música da abertura dos Simpsons, sei tocar Do Simpsons. também. São várias, olha, são trilhas Diversas sonoras trilhas. também, né? Jurassic Park eu sei tocar Que também. E bacana. olha, e vou falar uma coisa, viu? Sei tocar Asa Branca, né? Porque já tá chegando aí a época de São João, né? As Sim, é por festividades, festa mas todo junina. mundo aí pode se reinventar aí. Mas eu sei tocar Asa Branca, sei tocar Dominguinhos e também Opa. outras trilhas sonoras aí. Ah, bacana, Paulinho. Você já sabe tocar tudo praticamente? As principais É, trilhas, né? também, mas também não é pra tanto, né? Eu tenho muito ainda que aprender, meu cara. Tenho muito que aprender Sim, com ainda. certeza. A gente tá sempre aprendendo nessa vida, né? É E, verdade. e uma pergunta que eu faço assim, para todos os jornalistas, né? Que eu entrevistei aqui na live já entrevistei o Sim, eu Wilson, o vi. Lucas recentemente. Você Sim, viu? Eu vi. sim, eu vi Tá suas acompanhando a lives, gente assisti. bastante. É Muito verdade. obrigado, viu, Paulinho, pela audiência. Opa, Então, eu uma queria honra. perguntar, fazer essa Oh, imagina. A mesma pergunta que eu fiz para eles, eu gostaria de fazer para você. Porque é uma pergunta interessante, assim, pra gente perguntar Sim, por que a pessoa escolheu aquela profissão. Eu escolhi o jornalismo, muita gente sabe, por causa do esporte, né? Dessa minha paixão por futebol, pelo jornalismo esportivo. Eu escolhi o jornalismo porque até pouco tempo de me inscrever na faculdade, eu queria fazer letras. Mas daí, de sim. última hora, eu acabei optando por jornalismo. E você, Paulinho, por que você escolheu a comunicação social como curso da sua vida? Ah, uma excelente pergunta, meu velho. Uma excelente pergunta. Olha, tudo começou quando eu tinha 3 anos de idade. Aí, inicialmente, Olha, todo mundo vai pensar assim, mas peraí, com 3 anos de idade já começou a ser jornalista? Não, deixa eu contar um pouquinho. Eu prometo a vocês que eu vou ser um pouquinho breve. Olha só, tudo beleza. começou quando eu tinha 3 anos de idade, né? Sim, E eu me lembro como se fosse hoje. Teve um dia que eu e minha mãe estava dentro de um ônibus, né? E aí eu estava vendo um jornal de papel, um jornal impresso, como que tanto a gente conhece. Aí, sim, para quem não sabe, eu não comecei a me alfabetizar, ter aquele longo processo. Eu, na verdade, eu já sabia ler quando eu era pequeno. E eu quero até pegar um pouquinho o gancho no seu ramo esportivo, na qual que é o seu grande forte sim, nisso. Eu lembro que o Lionel Messi também já sabia ler. Ele não precisou fazer todo aquele processo todo, né? Saber ler, sim, mas eu não sei se ele sabia escrever, mas é o meu caso. Síndrome de Asperger. Lembra-se bem, em sim. síndrome de Asperger, né, que até o Messi também, Lionel Messi, para quem todo mundo conhece, já sabia ler. Eu também já sabia ler. Mas Exatamente. assim, por exemplo, eu vou pegar um título de um jornal, era mais ou menos assim,
Inflação, economia cresceu no último trimestre de 70%. Aí, a partir do momento quando eu li, rapaz, a minha mãe ficou maluca. A minha mãe ficou, assim, no primeiro momento, gente, Garoto o Paulinho, prodígio? o Paulinho tá lendo, gente, meu Deus do céu. Aí, Legal. cara, depois disso eu fiquei ficando lendo muito jornal, lendo muito livro, né? Essa besta-feira lendo aqui. Aí, o que acontece? Depois, fiquei lendo, mas só que eu tive muita dificuldade na escrita, né? De saber escrever. Então, ou seja, desde pequeno eu assistia jornal, eu Aham. ouvia o jornal da rádio, eu assistia a televisão, jornalismo, eu até assistia até Globo News, né? Quando eu era criança. E hoje eu tenho até hoje essa identidade muito forte com o jornalismo. Eu, na verdade, era o sonho de uma longa data e até hoje eu fico muito feliz, eu estou satisfeito pela minha profissão, mas eu vou passar uma coisa aqui para você, Fábio. Foi muito Pode difícil falar. escolher a profissão. Foi muito difícil É, escolher a profissão. Porque uma hora eu queria ser médico, uma hora eu queria ser enfermeiro, uma hora eu queria ser cobrador de ônibus, uma hora eu queria ser bastante coisa. Porque era muito difícil escolher a profissão naquela época, mas eu sim, acho que hoje acho que está demais. muito mais fácil, né? É verdade. Como você disse, é complicado mesmo escolher. A gente já quis ser tanta coisa. Eu já quis ser apresentador de televisão, já quis ser. Como é que fala? Já quis ser até escritor, né? Desde a minha infância eu sempre gostei de ler muito livro, escrevi alguns livros infantis também, assim, no papel sulfite mesmo, fazer um livrinho lá. Eu queria ser muito escritor, mas daí no final das contas eu acabei sendo jornalista. E no seu caso foi Aí basicamente tem. isso também, né? Você já quis ser várias coisas, mas a paixão pela comunicação, pelo jornalismo, falou mais alto, né? Pô, com certeza, com certeza. E assim, Fábio, Bom, oi, posso falar? não, não pode falar, pode falar. Pode Assim, falar. aí, quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, eu assistia praticamente todos os jornais, né? Ah, que Jornal da legal. TV Globo, da Record, da Band, né? E aí eu fiquei tão antenado, como eu acho que eu sou, assim, eu confesso para você, Fábio, que eu sou muito mais antenado com as notícias do que há 20 anos atrás, mais ou menos. Então, ou Que seja, bacana. eu não sabia que eu tinha essa identidade, esse tipo de identidade, mas hoje eu sou muito bem acostumado e eu acho que para mim é quase uma vida diária para mim, no sentido profissional. Sei, é interessante mesmo. Esse gosto assim pela notícia, né? Com certeza. A gente sabe muito bem disso, que a gente sempre tem que se manter atualizados, né? Nunca podemos parar Verdade. no tempo, temos que acostumar com a evolução, né, das mídias, a evolução do mundo, e a gente sempre tem que se manter atualizado, nunca voltar para trás, sempre sentido para frente, né, Paulinha? É E por verdade. falar em para frente, a gente vai agora entrar num tema da nossa live, né, que foi elaborado por você quando a gente combinou de fazer a Sim. entrevista. Um tema muito Uhum. bacana, importante a gente falar. Todo mundo está falando desse tema atualmente e cada um tem sua opinião, com certeza, a gente respeita, né? Tem gente que é a Sim. favor, tem gente que é contra, tem gente que tem uma visão diferente, que pode ser que acabe agora, pode ser que demore até ano que vem, não se sabe. Mas a pergunta que não quer calar, né, Paulinho? É, até quando você acredita que a gente vai passar, na sua opinião, assim, vendo todo o noticiário, você acompanha bastante, né? Já estão falando que para setembro terá a vacina, é uma hipótese ainda, né? Que Sim, confirmada, não sim. confirmada ainda, mas para setembro que terá a Tá em vacina fase de contra teste, né? em fase de testes, isso, da Covid-19. O que você está acompanhando, na sua opinião, quando você acredita que vai voltar aquele normal, entre aspas, né? Quando a gente vai voltar a conviver, não digo como era antes, porque vai ser diferente agora. Mas quando você É acha que vai verdade. se afastar essa pandemia do Brasil? Olha, Fábio, eu acho que a partir do momento quando a gente acompanha todos esses noticiários, eu acho que essa linha de discussão para nós, formadores de opinião, eu acho que está sendo bem mais difícil da qual que a gente esperava. Até porque, Fábio, essa pandemia causada pelo novo coronavírus tem uma explicação muito grande. Mas, assim, eu Sim. só vou dizer para você o seguinte:
A gente tá, pelo menos, eu não estou sendo muito otimista. Eu vou confessar para você que eu não estou sendo otimista nesse momento. Aí Sim. você vai me perguntar, mas Paulo, mas por que você não está sendo otimista? Deixa, Pois pelo é, menos umas duas razões. Por duas razões. pode Preste falar. atenção. Primeiro, essa pandemia, o coronavírus começou lá na China, setembro do ano passado, né? Sim. Começou em setembro do ano passado e a gente viu aí, a gente não conhecia esse vírus, a gente não conhecia, né? Tanta repercussão como que está sendo nos dias de hoje. E a gente realmente já está acompanhando. Mas por que eu não estou sendo muito otimista? Até porque, por causa de fato desse carnaval, por causa do carnaval, que É. infelizmente fez com que no território, assim que chegou no território brasileiro, chegou aí esse número alarmante aí, esse tsunami de números de mortos confirmados, casos confirmados, e é o que nós estamos vendo hoje. Qual que foi o grande problema dessa história, Fábio? Olha só, primeiro, o governo brasileiro, os governos estaduais decidiram Sim, sediar o carnaval. O carnaval, né, exatamente. toda aquela festa, né, toda aquela festa, é claro que gera bastante emprego, geram empregos entre diretos e indiretos, enfim. Aí, o que acontece? Passou o carnaval, aliás, antes do carnaval, olha só, eu me lembro muito bem, acho que lá no final de fevereiro, se não falha bem a memória, a Prefeitura de São Paulo teve o investimento inicial. Eu não estou fazendo eu não estou fazendo mexão de prefeitura, e não, porque ninguém está Sim, sendo, eu não estou sendo pago para isso. A nem eu. Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, inicialmente, antes do carnaval, era de Sim, 36 bilhões de reais. Este era o investimento inicial para pagar o carnaval, para sim, sim. prestigiar o carnaval, pelo menos aqui em São Paulo. Aí o Certo. investimento final, o faturamento final foi de 2 bilhões e 400 mil, ou melhor, 2 bilhões e 400 milhões de reais. 2 bilhões e 400 milhões de reais. Esse foi o grande lucro que a Prefeitura de São Paulo, de fato, conseguiu depois do Carnaval. Aí É. passou o carnaval, passou as festas, passou a folia, e aí, infelizmente, chegou, acho que lá para o final de fevereiro, chegou o primeiro caso confirmado aqui no Brasil. Aqui em São Paulo, como que vocês estão aí acompanhando, é o Sim. maior epicentro da doença em todo o país, né? E, É, infelizmente, em março se é, agravou mais, né? No mês de março. É verdade. E aí, meu velho, o que que nós estamos vendo, ó, é essa verdadeira tsunami de casos de morte, casos confirmados. E vou falar uma coisa para você, Fábio. Eu acho que o pior ainda no Brasil ainda não passou, né? É. Também Ainda em concordo com algumas você. cidades. Oi? Eu também concordo com você. É verdade. Porque, sabe o que, Fábio? Olha só. Manaus, vamos pegar o caso de Manaus. Manaus Sim, foi uma cidade que tinha o maior surto da doença, né? O é sistema verdade. público de saúde estava completamente sobrecarregado, né? Não pode vir para Manaus porque tem muitos infectados, os casos de morte. A gente via imagens fortíssimas. Sabe aquelas cenas de filme onde que tinha os corpos saindo de refrigeração? Então, foi, Sim, foi exatamente isso que a gente já estava vendo aí dos grandes jornais, que Manaus era uma das piores lugares que tinha o maior caso de morte no Brasil. E que hoje terrível, né? e que hoje voltou à sua vida normal, voltou com a economia voltou ao normal, a economia está voltando aos poucos ao normal, pequenos Sim, e grandes comércios estão abertos, shoppings também estão abertos, isso pelo menos lá em Manaus. Quem diria que lá em Manaus, maior número de casos de morte, casos confirmados durante os dias, durante esses meses aí, mas eu diria assim, eu acho que nesse momento
nós não temos ainda condições, não temos ainda uma segurança, né, para que possa garantir para que nós podemos andar livremente. É Para verdade. falar a verdade, é porque assim, para falar a verdade, Fábio, a partir do momento quando começou a conversa de ter o isolamento social, que ninguém pode se abraçar, eu acho que para mim, acho que, na minha opinião, acho que foi algo novo para mim, né? Foi É algo muito verdade. novo para mim, porque assim, as pessoas que a gente sempre gosta, Fábio, a gente sabe, né? Eu até quero pegar o comentário do Will Gomes, né? Porque eu acho que ele foi muito correto em dizer que o Brasil é um país acolhedor, é um país maravilhoso, um país Com família, né? Que certeza. acolhe as pessoas dos outros países, né? E o Isso é da brasileiro já gente está já, né? acostumado. E o brasileiro já está acostumado de abraçar, de beijar, de demonstrar aquele carinho, demonstrar aquele afeto. Sim. Mas, cara, para mim, acho que na minha opinião, está sendo algo muito novo para mim, está sendo algo muito novo para minha família e eu É, nunca acho aconteceu, né? que nunca aconteceu. E o pior de tudo, Fábio, nós estamos vivendo, a nossa geração agora, nós estamos vivendo para ver o que pode acontecer na sociedade mundial, Fábio? Exatamente. É muito difícil. É muito difícil. É muito pior do que a gente imagina. Por quê, Fábio? Eu vou até encerrar essa primeira parte aqui, essa pergunta, mas falando assim, Sim, nós estávamos muito preocupados em sair de uma crise, certo? Nós já estávamos muito certo. preocupados em sair de uma crise, a crise econômica, que a gente se lembra que começou lá em 2014, teve pedaladas fiscais, teve um monte de coisa, teve um monte de pataquada. Aí, Sim. beleza. Aí, infelizmente, os números de desempregados subiram, as pessoas tiveram mais demissões, não tiveram condições de pagar, porque hoje, infelizmente, Fábio, o que nós estamos vendo é um verdadeiro colapso no nosso país, Fábio. Nós estamos vivendo um grande Exatamente, colapso. Paulinho. O colapso de quê? Nós estamos vendo as pessoas passando fome, as pessoas se sujeitando a ficar numa fila desgraçada da humilhação, pegando cesta básica. Eu sei que todo mundo quer, ninguém queria isso, mas infelizmente aconteceu. Sabe por que isso Sim. aconteceu, Fábio? Por causa da negligência, aliás, perdão, por causa da intransigência do governo federal, porque na qual que Com não fez a certeza. sua parte. E jogou para quem? Para os Exatamente. governos estaduais adotarem as medidas de restrições, isolamento social, mas infelizmente, Fábio, as pessoas de que não podem ficar em casa, as pessoas já estão vendo geladeiras vazias. As pessoas estão morrendo de É. fome. As pessoas estão morrendo de confusão. Estão morrendo de Sim. confusão, pelo amor de Deus. Não sabe mais o que fazer. Oi? Não sabe mais o que fazer pra onde. Eles não sabem mais o que fazer, pra onde correr, né? Não tem uma luz no fim do túnel, igual as pessoas falam, né? A gente não vê isso. E não tem, assim, uma Pois é. expectativa de quando vai melhorar. É, a gente tá vivendo, igual eu disse já em outras lives, né? A gente tá vivendo um mundo de certezas. Não temos a certeza completa de quando que vai voltar tudo ao normal, né? Mas igual você disse, a questão da fome aumentou muito, a questão das pessoas desempregadas triplicou o número praticamente no Brasil todo. É, aqui em São Uhum. Paulo é um número assustador. Eu até peguei uns dados aqui, Paulinho, Sim, na questão dos casos, né? Aqui em São Paulo, até a tarde de hoje, já foram 178.202 sim. casos de morte. Não, desculpa, de morte não. 178.202 casos de Covid-19 em São Paulo. Casos, né? Que foram confirmados. E Uhum. 10.694 mil casos de morte. É um número muito, muito grande para uma cidade desse tamanho em tão pouco E é tempo, uma né? cidade, e é uma cidade de 12 milhões de habitantes. Ô, Fábio, São Paulo, 12 milhões de habitantes, com esse Pois é. número todo de mortes. São 10.000 Faz já? sentido isso? Não. Vai saber, vai saber. Mas, Fábio, mas Oi. infelizmente, Fábio, o Brasil, olha só, Brasil, 36 milhões. Não, perdão. Hoje de manhã, eu estava ouvindo a rádio lá em Manaus.
Aí você vai perguntar, mas, ô Paulo, mas por que você não ouve as rádios daqui? Porque tudo bem, mas assim, eu gosto de ouvir as rádios de outras cidades. Mas o que É eu achei bom, é muito bom. interessante, mas hoje, eu estava ouvindo através de uma rádio lá de Manaus, que os números dos desempregados, as pessoas de que deixaram de procurar um emprego no final do mês de maio, agora, no final do mês de maio, Sim. 17 milhões. Olha só esse dado. Quando noticiou, informou esse dado, eu fiquei assim pensando, meu Deus do céu, o que vai acontecer com o nosso país daqui para frente? Será que nós vamos ter condições de procurar emprego, de procurar o trabalho? Porque a população, eu sempre digo assim o seguinte, Fábio, Sim. eu sempre digo assim, que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. O que eu estou dizendo, Sempre. Fábio, preste atenção, preste atenção. O que eu estou dizendo, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Aí a partir desse momento, você vai perguntar, mas ô Paulo, mas qual é o lado mais fraco dessa situação? Quem é que está sendo punido dessa história? Infelizmente, é a Sim. população mais vulnerável, é a população mais pobre, é a população mais humilde, a essa população de que infelizmente não pode ficar em casa. Tá, Grande infelizmente maioria. está indo para o trabalho, mesmo tendo convicto de tá colocando a sua saúde em risco, está colocando a sua saúde em Exatamente. risco, está colocando a sua saúde à prova, porque o transporte público aqui em São Paulo é a maior chance de ser contaminado. Maior chance de ser Sim. contaminado. Então, infelizmente, Fábio, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo coisas ainda piores daquilo que a gente imagina. Por quê? A população mais vulnerável está passando fome. A população mais vulnerável está passando dificuldade. Muitas dificuldades. Tem uma mãe, ô Fábio, até de 5 filhos, solteira. Fábio, Sim. o que mais dói, o que mais corta o coração de qualquer brasileiro, infelizmente, quando amanhece o dia, Fábio, um dos 5 filhos falam assim, mamãe, eu estou com fome, mamãe, eu preciso comer, mamãe, eu preciso me alimentar. Aí a mãe, coitado, que infelizmente saiu foi uma das pessoas mais penalizadas dessa história dessa pandemia. Infelizmente, Fábio, o que acontece? Nós estamos vendo uma tragédia atrás da outra. As É. pessoas estão morrendo de fome. As pessoas estão vivendo na miséria. As pessoas estão vivendo aí, sabe, aonde não aguenta mais. O que, graças É a muito Deus ainda, triste. Fábio, nós podemos contar com os voluntários que estão distribuindo cestas básicas para poder, pelo menos, diminuir a dor, a dificuldade, o sofrimento dessas pessoas, Fábio. Eu até vi, acho que algum sábado, acho que umas 2 semanas atrás, aí na região da Casa Verde, aí na Zona Norte, acho que do outro lado da Sim. Que cidade, pertinho de casa. que, porque assim, tava uma fila Foi. interminável na busca de cesta básica. Na Foi busca de numa cesta loja de básica. carros. Aqui, aqui na Por, Avenida Engenheiro Caetano Álvares. uhum, exatamente. E Você viu aí, que fila Fábio? imensa? Oi? Você viu que fila imensa que tava? Dobrando ali Nossa, a não tava o avenida? quê? Nossa, É, não tava o quê, gente? Pelo amor de Deus. Gente, é uma das imagens mais tristes que eu acho foi. que vai marcar para sempre a nossa história. Infelizmente. Mas Verdade, podemos dizer o Paulinho. seguinte, Fábio. Eu acho que 2020, eu acho que esse ano, me desculpe, minha gente, mas eu acho que esse ano de 2020, eu acho que não tem mais projeções nenhuma. Eu acho que não. Não tem mais futuro, não tem mais, pelo menos esse ano. Agora, em 2021, ninguém sabe. Mas 2020, com certeza, o ano acabou. Não dá para mais poder planejar esse ano. Eu acho que, infelizmente, os números dos desempregados. Ah, e até falando dos números dos desempregados, Fábio, 17 Aham. milhões, ou melhor, 17 milhões e 700 mil pessoas em todo o Brasil, no final do mês de maio, deixaram de procurar emprego. Por quê? Pois Por é. causa dessa pandemia aí, que infelizmente está impossibilitando as pessoas de fazer planejamentos, de trabalhar, de produzir. E hoje ninguém está produzindo nada, Fábio.
Ninguém está produzindo Sim, nada. Tem emprego de home office? Tem, parou tudo, né? mas nem todo mundo está preparado para enfrentar esse processo de adequação todas aí. Exatamente. Ô Paulinho, eu citei anteriormente os casos aqui em São Paulo, na Grande São Paulo. Sim, Mas se sim. você for parar para olhar no Brasil, de número de casos no Brasil todo, são 929.149 casos de Covid-19. Número de mortes é 45.467. Número Já gigantesco no penso. Brasil todo. Mas também temos notícias Nossa. boas, porque o número de Temos sim. recuperados já já passa a casa dos 477.364 Aí, ó. pessoas que, graças a Deus, foram curadas da Covid-19. Inclusive, Fábio, sabe qual foi a maioria que conseguiu se recuperar? Qual? Sabe? As, as pessoas que têm mais de 80 anos ou mais, Fábio. É verdade, eu vi uma reportagem isso. Que Olha só são que consideradas coisa. área de risco, né? Pela grande mídia, Pois é é, considerada área de risco. E foram as que mais se pois recuperaram é. mais fácil. Não, Para você. aqui em casa, Oi. aqui em casa recentemente, teve o caso do meu irmão, né? O meu irmão, Uhum, ele contraiu a Covid-19, sim. foi um grau mais leve, claro. Ainda, assim, não, a gente não fala ainda bem, porque, né, ninguém merece pegar uma doença dessa, mas não, menos Pois mal que é. não foi um grau tão grave como a gente vê em vários casos, né? Mas ele Uhum, ficou ruim mesmo, ficou 2 semanas, assim, mal, perdeu peso, não tinha vontade de comer. Ele teve os sintomas da Covid-19. Ele só não teve falta uhum, do ar, que é um sintoma mais grave. Mas falta de uhum. apetite, não tinha paladar, febre, dor de cabeça, ele teve todos os sintomas. Mas aí ele se Nossa. tratou tudo e hoje ele tá bem melhor, já voltou a trabalhar. Mas então a gente Graças pensa a assim, tá tão Deus. longe, graças a Deus, né, Paulinha? A gente pensa assim que é um caso assim que só vê na televisão, mas não, vivi aqui da minha família mesmo. Ele teve que se isolar num quarto, a gente ficou um tempo assim, né? Ele teve uma atenção mais especial, mas graças a Deus ele tá melhor sim. E ele, entre esses 477.364 pessoas que se recuperaram, ele está nesse número aí, graças a Deus, no Brasil todo, né? Para você ver como é que a ciência surpreende, né? Pois é. Para você ver. E. Ó, é. Não, pode falar, depois eu concluo. Pode concluir, Fábio. Não, eu já ia entrar no outro É. assunto que é o desemprego, né? Mas pode concluir Sim. desse, no assunto Então, Fábio, olha, para você ver que como a ciência, olha, como a ciência está surpreendendo as pessoas, né? Sim, Ah, mas assim, é grupo de risco, com 80 anos, 70 anos de idade. Ô, Fábio, até o idoso de 110 anos de idade, então, 110 anos, se curou, foi recuperado. 110. Pra você 110 ver, anos de né? idade, cara. Pra você ver. Não, Que é uma coisa. é algo incrível. Gente, é inacreditável. É Sim, inacreditável. É só incrível. vendo mesmo. Mas é inacreditável e tem esses casos mesmo, né? A gente se surpreende cada vez mais, porque 110 anos, cara, a pessoa. É a pessoa centenária já e sobreviveu a essa Uhum. batalha da Covid-19. Que a gente vê, eu vi casos outro dia lá na rádio onde eu trabalho. A gente recebe muitas orações, né? Tem programas religiosos lá, tudo. Teve uma mãe que mandou uma mensagem que perdeu o filho com 23 anos, né? Mais novo Oh, que a meu Deus gente. do céu. É uma dor, né? Uma mãe perder um filho é complicado mesmo. Mas, ô Paulinho, outro assunto que eu queria falar com você é que eu peguei com os dados do desemprego, né? A gente falou da pandemia e também do fator que acabou acontecendo, que é a questão do desemprego que aumentou ainda mais do que já estava, né? O Uhum. estado de São Paulo tem atualmente, em pesquisas aí do IBGE, tem atualmente 3,7 milhões de desempregados no estado de São Paulo, né? Segundo dados do Instituto, né, Brasileiro de Geografia, IBGE. E desse total, Paulinho, quase 2 milhões, desse total assim, eu peguei 3 milhões na São Paulo todo, no estado de São Paulo. 2 milhões desses três estão aqui na capital. Você vê, só aqui na A capital tem maioria 2 é jovem, milhões, né? maioria jovem, sim. 2 milhões de desempregados só aqui na capital. Então é um número gigantesco, infelizmente.
Fábio, mas infelizmente com mais de 17 milhões, 18 milhões dos números dos desempregados, não só aqui em São Paulo, mas acho que também em todo o Brasil, infelizmente continua sendo um dos retratos perversos da crise, né? Por 6, 7 anos aí. Então, ô Fábio, olha só, aí eu vou voltar para o início da nossa conversa falando, porque assim, Fábio, antes dessa pandemia causada por um novo coronavírus, né, a gente já estava começando a ter uma pequena parcela de esperança, se é que eu posso dizer assim. Porque, Sim. Fábio, no Brasil, dentro do mercado, as pessoas fora do mercado de trabalho, as pessoas estavam. A taxa de desemprego, se não me engano, era de 11,2%, isso antes da pandemia. Uhum. Isso. 11,2%, com a equivalente a 11 milhões e 900 mil pessoas que estavam fora do mercado de trabalho. Ô Fábio, aí eu fico aí todos os dias eu fico assim perguntando comigo mesmo, eu fico assim pensando, cara, que vai acontecer assim que essa pandemia passar? A partir de qual momento É a grande pergunta. que o Brasil pode ser realmente um exemplo de a maior geração de empregos? Mas, o Fábio, infelizmente, não é só o desemprego que infelizmente frustra as pessoas, né? Frustra infelizmente, Sim. cidadão brasileiro, de forma geral. Então, eu acho que, infelizmente, Fábio, o desemprego não é só um vírus. Não é por causa que o coronavírus foi agora que é o vírus. Não é só apenas um vírus. O desemprego também é um vírus. O desemprego, infelizmente, é o que está mais matando a família brasileira. O desemprego, Fábio, infelizmente, é o que mais mata no Brasil. Não Com o certeza. coronavírus também está matando, mas o desemprego mata pior ainda. Porque, infelizmente, as pessoas que estavam dentro do mercado de trabalho, aí estava todo mundo preocupado de ser mandado embora, de ser demitido. Aí, a partir do momento quando você chega em casa, Fábio, você fala, aí você chega na sua casa, você chega na tua família, você fala assim, é, infelizmente foi o meu último dia do meu serviço. Aí você fica com, aí a sua família, a sua mulher, seus filhos ficam como, rapaz, é de cortar o coração, Fábio. É muito Verdade. triste o que nós estamos vivendo. Ô, Fábio, não só o desemprego no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, quando estava acontecendo o auge dessa pandemia toda, eu acho que é uma razão muito importante, porque também lá nos Estados Unidos também tiveram seus números de desempregados muito altos, a partir do momento Sim, quando no chegou-se início. ao auge da crise sanitária. Exatamente. Eu me lembro, porque assim, eu me lembro, Fábio, e que era exatamente 30 milhões de americanos que solicitaram o pagamento do seguro-desemprego. Algumas semanas, um mês depois, algumas semanas depois, para a minha maior surpresa, os Estados Unidos agora teve a maior geração de empregos e agora está voltando aí à sua normalidade. Aí eu fico Pois assim me é. perguntando, peraí, os Estados Unidos, que é a maior potência na economia global, Sim, vivendo nessa crise, a gente sabe que quando fala pandemia é porque infelizmente todos os países foram prejudicados. A China também foi um dos mais prejudicados, a Polônia também foi um dos mais prejudicados, a economia da Itália também foi um dos mais prejudicados. Então, Fábio, o que a gente percebe? Hoje, na Europa, o mundo mudou. O novo normal, Fábio, chegou. O novo normal o novo normal, chegou é, nesses exatamente. países. Né? A China já está com a sua vida normal. Portugal, bom, Portugal mais ou menos. A Itália também está aos poucos voltando ao normal, continuando com as regras e restrições. Sim. Vamos pegar mais. A Inglaterra também teve a diminuição de casos. E aqui no Brasil, Fábio, sabe o que eu fiquei ainda mais feliz? Sabe o que eu ainda fiquei ainda mais feliz? A partir do momento a Organização Mundial da Saúde divulgou a seguinte informação, que Manaus, sabe, pode ser a primeira cidade brasileira
eu vou repetir, que Manaus pode ser a primeira cidade brasileira a sair do coronavírus. Olha Você só que vê? beleza, Fábio. Que Olha, era onde teve mais eu casos no quero. início. Pois é, Você shoppings vê que surpreendente. reabertos, pequenos e grandes comércios reabertos, transporte público também funcionando, mas aqui em São Paulo também temos notícias boas também, Fábio. Sabe por quê? Porque Ah, tá aí rolando aí uma vacina que pelo menos vai utilizar 9 mil voluntários olha, para poder participar do teste da vacina. Tomara que caramba, de fato seja bastante eficaz para poder acabar com esse vírus aí e voltar tomara. com a nossa nova vida normal, né? No novo normal, melhor dizendo. É tudo que a gente mais quer, né, Paulinho? Pois é, cara. Ó, Mas eu espero que só logo, logo concluindo, chegue esse dia. sim, se Deus quiser, Paulinho. Só concluindo a questão assim, do desemprego, né? Segundo estimativas feitas ainda no início da crise, que foi lá em março, que foi onde teve aquele boom gigante aqui no Brasil, já previam Sim. que o desemprego causado pela pandemia poderia duplicar o número de desempregados no Uhum. Brasil. E é o que está acontecendo, né? Segundo pesquisa que eles fizeram, o IBGE também, sairia de uma taxa de 11,6% para 23,8% de desempregados no Brasil. Sabe quanto equivale Meu isso, Paulinho? Deus. Isso equivale a 12,6 milhões a mais de pessoas sem emprego no Brasil todo. 12,6 milhões. Então o número Nossa. triplicaria praticamente. Eles falam desde o início da crise até provavelmente o final dela, né? O número aumentaria muito, assim, absurdamente, né? Não tem nem o que falar muito. E é o que a gente falou. A gente pensa no pai de família que estava com seu emprego fixo e já não está mais. Pessoas de grande cargo, por conta do salário ser alto, acabaram sendo demitidas do Uhum. seu emprego, porque a empresa não tinha como arcar. Então tiveram que fazer vários cortes. Então muitas empresas aconteceram esses cortes em geral, né? Empresas grandes, empresas pequenas, empresas médias. Então isso acabou mexendo na economia do Brasil, acabou também mexendo com o psicológico de várias famílias. É, é muito triste mesmo, mas a gente espera que logo, logo passe, tudo isso passe. E a dúvida que fica, né? Quando voltar, essas pessoas elas mereciam ter o seu emprego de volta. Mas pelo que a gente vê, na maioria das vezes é algo que não vai acontecer, né? Porque acabou afetando muito as empresas, empresas de vendas, empresas de negócios, de comércio exterior. Então é um geral assim que é uma perda irreparável, né, Paulinho? É verdade. E eu fico e ainda bem que pelo menos eu sei que a maioria das grandes empresas, de fato, Fábio, não tiveram condições de pagar o seu quadro de funcionários. Infelizmente, já é infelizmente as consequências dessa nova realidade que está aí. Mas, ô Fábio, mas pelo menos, Fábio, diante de toda essa tragédia que o nosso país já vive, né? Já vive, na verdade, duas, três crises no Brasil. Aliás, eu fico assim me perguntando, quantas crises a mais, Fábio? Eu fiquei assim me fazendo essa pergunta aí há várias semanas. Eu fiquei assim me perguntando, mas, ô, minha gente, quantas crises a mais vamos aprender a como se virar, né? A como sobreviver na crise. Porque, na verdade, a gente tem que entender o seguinte, Fábio. Apesar dessa tragédia econômica, apesar também dessa tragédia, dessa pandemia aí, que infelizmente causou muito sofrimento, angústia, desespero, e que a gente já está vendo um conjunto de sentimentos, pelo menos, Fábio, alguns empresários, pelo menos, conseguiram, pelo menos, pagar o salário de uma pequena parte, da metade da população dos seus quadros funcionários. Pelo menos, esses funcionários, os empresários, eles vão ter muita dificuldade depois dessa pandemia passar. É claro que vai. A maioria dos empresários vão ter, sim, a sua grande dificuldade. Mas que os empresários, a partir de agora, a partir dessa pandemia, quando essa pandemia passar, que eu espero que logo que seja logo logo, eu diria o seguinte: eu espero e que todos nós esperamos para que tenha muito mais criatividade nessa crise. Afinal de contas, Isso Fábio, mesmo. nós somos inteligentes, somos mais fortes,
somos criativos, essa na verdade é a alma do brasileiro de fato. Então, Fábio, eu acho que temos que colocar ainda mais a nossa criatividade em jogo, né? Porque com essa criatividade nós podemos produzir, nós podemos trabalhar, nós podemos sobreviver e eu quero até parabenizar principalmente não só os empresários, Fábio. Eu quero parabenizar os profissionais, temos que parabenizar principalmente os profissionais de saúde que realmente Com certeza. estão nessa linha de frente. Tem que parabenizar, sim, porque se não tivesse esses médicos, Fábio, eu acho que a nossa situação, acho que no mundo, na verdade, dessa pandemia, eu acho que seria muito pior. Mas graças a esses maravilhosos, enviados por Deus, esses profissionais de Com saúde, certeza. eles têm total merecimento de receber os nossos aplausos, porque eles merecem muito, eles merecem todos os dias e com certeza esses médicos, com certeza, apesar da precariedade, mas com certeza, Fábio, esses médicos profissionais, cirurgião, toda a equipe, né, todos os profissionais envolvidos aí nessa nova fase e com certeza eu acho que graças a esses médicos vão sair muito, muito, muito mais fortes da mesma maneira que entrou. Sem sombra de dúvida, Fábio. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu espero para que nós possamos produzir e possamos gerar mais empregos. Porque com certeza está muito difícil o nosso país que nós estamos vivendo. Mas eu acredito que nós vamos passar por essa juntos, fazendo muitas reflexões, amar cada vez mais um ao outro, amar cada vez a Com sua certeza. família, dê valor às pessoas, porque infelizmente, Fábio, porque infelizmente nós vamos ter, pelo menos nós vamos ter essa oportunidade de amar uns aos outros, compartilhar, dividir juntos o amor que nós temos aqui dentro do nosso coração, O Fábio. respeito, né, ao próximo. Isso que eu acho importante, Fábio. É verdade. Depois que tudo voltar ao normal, a gente vai aprender a valorizar as pessoas. A gente vai olhar Uhum, de outra forma. A gente vai aproveitar cada momento com os amigos, cada momento com a família. Se a pessoa é casada com seu marido, com sua esposa, com seu namorado, com seu namorado, independente de quem seja, no serviço, ou na rua, em qualquer lugar que você esteja, a gente vai ter uma uhum. visão melhor, vai ter um respeito maior pelas pessoas. Então eu acho que isso serve bastante de lição, né? Ô Paulinho, infelizmente a gente já está encerrando, quase encerrando a nossa live de hoje. O assunto rendeu bastante. Você fala super bem, viu, Oh, Paulinho? Parabéns. Você falou obrigado. bem pra caramba. Imagina. Obrigado, Fábio. Então, Eu confesso para você que eu tava nervoso, viu, de entrar na live assim, porque a gente imagina. tem que discutir mesmo, né? Sim. Antes de encerrar, só mandar um alô aqui, pessoal que entrou aqui, o Denis, o Isaac, Benço, Salve, Lucas Denis. Martins. O Denis do seu grupo, lembra? Salve, salve, Lucas. Salve, Denis. A Ana, o meu irmão Rafael, Igor Fernando, Rodrigo Um beijo pro César. Rafael. Um beijo pro Rafael. Obrigado. O Helwi também, que estudou com a gente, né? Que você conhece bem. O Kaique, o pessoal interagindo com a gente. Um grande abraço a todos. E para encerrar, Paulinho, antes da gente encerrar, uma última pergunta. Você já disse a reflexão aí que a gente vai levar ao fim dessa pandemia. Agora fazer uma pergunta assim mais tranquila. A gente falou de assuntos muito pesados, mas é a realidade nossa, né? A gente tem que frisar A nós gente como tem que jornalistas. noticiar, né, Fábio? Não tem como fugir, né, Paulinho? Não tem como fugir. Eu queria fazer uma pergunta assim para você. Quando tudo acabar, qual seria a primeira coisa que você faria? Essa, sim, na verdade, é uma pergunta difícil. Deixei pro Bom, final, deixei pro final. você sabe que eu também não sei, Fábio? São tantas coisas o que passa na minha cabeça, dá vontade de tanta coisa de fazer, Fábio. Eu dá vontade de fazer. Por exemplo, viajar, conhecer novas Isso, pessoas, demonstrar carinho para novas pessoas em sua volta. E eu acho, Fábio, que temos que ser mais amorosos um com o outro, espalhar mais isso, precisa amor, mesmo. espalhar mais harmonia, espalhar mais, sabe, a sua sensibilidade, o seu carinho, a com tantas pessoas que convivem com você, que convivem com a nossa família de forma geral. Então, Fábio, temos que se amar, temos que realmente se valorizar, porque, Sem dúvida. eu volto a repetir,
Vamos sair juntos dessa crise. Vamos se libertar dessa crise. Vamos realmente sair muito mais fortes para aquelas pessoas que conseguiram se sobreviver dessa crise, dessa pandemia, e para e as pessoas que tiveram mais uma oportunidade de viver. Então, na verdade, Fábio, eu digo muito mais do que uma reflexão. Eu digo, na verdade, uma mensagem. Corra atrás dos seus sonhos, porque aquele que corre muito atrás dos seus sonhos, você pode ter certeza que o seu sonho será muito bem contemplado e com certeza você terá muitos motivos de alegria e de muito sucesso. Deus acima de todos nós. Falou bem, Paulinha. Olha, você foi bem demais, é verdade, viu? Nunca desista dos seus sonhos. Pode ser o sonho assim, mas se você pensa impossível, para Deus nada é impossível. Tudo que você confiar, você consegue. Tem que pensar sempre positivo, em busca do seu sonho, que um dia você chega lá, com certeza. Ayrton Senna falou isso uma vez, que tudo que você quiser, um dia você chega lá. Então, com essa frase de ânimo que a gente fala, de positivismo, para as pessoas que acompanharam a gente, Diego Jesus também entrou agora na nossa live. Eu queria agradecer, Paulinho, Diego. muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui na nossa resenha show de bola de hoje. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. E tamo junto, viu? Qualquer coisa aí que precisar, tamo junto sempre. Ô, Fábio, ó. Oi. Eu não quero te abusar, não, mas só vou te pedir aqui, ó. Assim que passar essa pandemia, você vai ter que me convidar de comer aquele famoso pastel da Casa Verde, hein, meu amigo? Opa, já tá convidado, Paulinho. Opa, me chama, meu pastel velho. Gigante, o né? dia que quando me chamar, eu vou. Não, pode deixar, vamos combinar assim. Vamos combinar assim de ir nesse pastel. E outros lugares também, Casa Verde tem tanto lugar bom aqui, viu? Trazer você pra conhecer a Casa Verde, você vai gostar. Eu conheço um pouquinho da Casa Verde aí. Vai conhecer a outra parte agora. Ô, Fábio. Então tá combinado, viu? Um beijo pra você. Obrigado. Você também. Que Deus proteja aí a sua família. E mande um abraço pra toda a sua família por mim, porque eu quero ter uma oportunidade de conhecer, meu amigo. Um forte abraço e obrigado por estar concedendo esse espaço aí pra gente falar de tantos assuntos aí. Obrigado, viu, Paulinho? Obrigado por tudo. Deus abençoe você, sua família. Com certeza. Passando tudo isso, a gente vai combinar de você vir fazer uma visita aqui pra nós. Vai ser muito bacana. Opa! Vai ser uma honra. Bacana, viu? Eu agradeço muito a sua presença e vamos marcar outras lives mais pra frente, hein? Grande abraço, Paulinho. Temos que marcar. Obrigado. Abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.